Eu sou o pastor Ivon Silva e nós estamos aqui na igreja do Jardim Vila Rica, em Vargem Grande, e hoje nós vamos transmitir um testemunho, daqueles testemunhos que realmente move o nosso coração. A nossa irmã Mariselma, ela é casada com o irmão Osias e passou muitos problemas. E hoje ela vai contar o drama que ela passou. Mas o mais interessante na vida da irmã Mariselma é o que Deus fez na vida dela. Convido você para que ouça esse testemunho e que também compartilhe com outras pessoas para que também eles sejam abençoados, como Deus opera na nossa vida. Irmã Mariselma, por favor. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, por a oportunidade, sabendo que sem Deus nós não somos nada, né? E eu gostaria também de falar aos irmãos, a todos que estão me ouvindo, de que esse Deus é grande, esse Deus é um Deus de milagre, um Deus que tudo pode, que está acima das nossas forças, né? Essa história minha, né, é uma história real, uma história que aconteceu, né, no período de 2000, no final de 2009, né, nós vivemos essa história até 2012, né, nós vivemos essa história, que foi uma história muito difícil, né, mas assim, poucos irmãos, nessa época a gente morava em Nova Olímpia, né, eu tive muito apoio dos irmãos, mas assim, os irmãos, porque essa história é uma história muito delicada, a gente opcionou a ficar entre nós e Deus, né? Seguimos dela, porque ela dormiu, né? A minha filha Thalita, ela passou por esse momento difícil, ela foi criada, né? Eu vou contar desde o começo do momento dela, bem rapidinho. Foi ela que teve o primeiro. E aí eu tive a Thalita, mas assim, quando eu tive o segundo filho, né, eu achava que era uma menina, porque assim, é natural, né, do casal. Quando a gente casa, a gente logo já quer um filho. E aí veio o primeiro, veio o segundo, e eu achava que era uma menina. É automático, não sei se todo casal pensa, eu pensava assim. Não tinha condições como hoje, não tinha acesso a telefone, não tinha acesso a nada, né? E nós tinha poucas condições financeiras. E daí a gente nem fazia ultrassom, e quando vinha que sabia. Até era bom, né? Era muito bom. Mas, assim, eu coloquei na minha cabeça que ia ser uma menina. E daí eu fui para ganhar, não foi uma menina. No momento, assim, eu fiquei meio assim, um pouquinho triste, mas eu entendi porque eu era, né, era crente, eu entendi que era a bênção de Deus também, criei muito amor. E esse menino ficou com nós até os 23 anos. Aí Deus permitiu que ele saísse. Então, a história muito minha. Sim, eu fiquei meio decepcionada, porque eu acho que é a carne, né? Nossa carne é um humano, né? Esse chamado eu ficava assim, meio insegura, né? Mas eu minha mãe, e daí
eu sentei naquele terreiro da minha mãe com os irmãos e já e falei, Deus, vai chamar esse nome. E que ia ser uma menina, eu não acreditava. Passando, e eu na porta do hospital. Foi bastante. Aí o médico me recolheu para dentro, e aí me recolheu para dentro e ele falou: não vai querer ser você. Aí, falar. Mas ele falou: é uma linda menina. Nossa, irmãos, meu coração encheu de alegria, porque né, Deus me ouviu. Né, e desde aí, ela, né, ela cresceu com ela, sempre me ensinando. Eu ia com maior dificuldade para a igreja, os irmãos me conhecem, a gente, assim, com dificuldade para ônibus. Eu lembro que uma vez, né, eu levava os marcos para e eu para ônibus e ia na casa dos irmãos, às vezes a gente almoçava, até inclusive na casa do irmão Igon, eu ia várias vezes com aquelas crianças. E assim eu ia servindo a Deus, e ela foi crescendo, né, no conhecimento do Senhor. E daí eu pude entender, irmãos, que era um projeto de Deus. Filho sempre é projeto de Deus, é bênção, né? É uma dádiva. E Deus, ele, não é como o casal quer, é como Deus quer. Né? E Deus me ouviu de ter me dado aquela menina. E daí ela foi ficando adolescente, foi, né, a preocupação de todo pai, de toda mãe que nós tínhamos. Né? E aí eu costumo dizer assim que ela foi namorar, foi muito difícil, começando a namorar. E aí quando ela pegou seus 17 anos, já quase na fase já de adulta, né? E ela conheceu esse rapaz. E esse rapaz era nosso vizinho, né? Ele, assim, nós não sabíamos quase nada dele, só sabíamos que ele morava ali do nosso lado, mas eu não sabia nada, porque pouco tempo. E a gente não sabia, né, nada, mas aí ela começou a ficar estranha, e nós fomos percebendo, porque a gente ficava sempre em cima. E aí, quando foi um belo dia, minha esposa, ela chegava da escola, né, e ela demorava para vir, aí meu esposo começou a sondar ela, né, e descobriu, passava a conversar com ela falou que já estava envolvida. Mas assim, a gente não sabia nada, aí apoiamos, e aí ela foi falar para nós que ela estava mais envolvida ainda, o negócio era sério. E depois a gente foi, abriu os olhos, já estava um pouco tarde, irmãos. E, assim, pelos comentários na cidade, a gente, também pelos comportamentos dele, não gostava de estar junto, era assim, um comportamento totalmente estranho. Até então, mandava chamar ele para conversar conosco, qual que era a intenção, que isso é normal de todos os pais, né, eu creio. E ele foi com o pai dele, e assim, não olhava nos nossos olhos, totalmente assim, sem pensamento, aquela coisa assim, bem estranha, né, que a gente não costumava ver. Aí eu fiquei assim, mas assim, a gente não tinha noção do que seria, né, aquela história, a gente não estava no começo, a gente não tinha noção. E eu queria muito no Deus poderoso, que sempre eu servi, né, hoje eu tenho 30, quase 40 anos que eu sirvo esse Deus, nunca me decepcionou. Então, assim, eu cria muito, né,
né? E nesse Deus maravilhoso, que eu creio também, que os irmãos também creem, cada um tem uma história bonita para contar, uma história triste, normal, né? Mas assim, aí ele ficou e as coisas foram acontecendo, e um belo dia a gente via o comportamento dela. Teve um dia ela chegou de manhã lá em casa, falou: mãe, dormi a noite inteira. Mas por que você não dormiu? Eu tive, assim, problema. Não falou certo, né? Mas a gente não era peixe, a gente sabia. Mas assim, irmãos, aí o Gessé, o meu filho, ele já não está mais aqui conosco, como eu falei. Ele trabalhava lá em Nova Andradina. E aí a Thalita conversou com ele e achou por bem ir para lá, para trabalhar. Ele vai trabalhar, mas aí para lá que foi terrível. Porque assim, ele abriu o jogo para meu filho, ele falava que era amigo, tudo abriu o jogo, falou tudinho que ele foi, que ele era, o que ele estava fazendo, o que ele fazia e tudo. Mas assim, o meu filho falou: mãe, Thalita entrou numa enrascada, né? Desculpa a palavra, irmão, mas ela está com problemas sérios, né? E aí, eu com meu esposo aqui, sem poder fazer nada, aqui não, em Nova Olímpia, nossa época, nós morávamos em Nova Olímpia, sem saber, a única solução que nós achávamos e a esperança era em Deus. E nós clamávamos, eu perdi de quantas campanhas, de quantas oração, parava à noite orando para Deus. Às vezes eu ia na igreja e não tinha coragem de falar, né? Porque assim, era muito delicado o que a gente estava passando. E assim, às vezes eu preferia, até peço perdão para os irmãos, né? Que estão me ouvindo, assim, porque era uma coisa íntima demais, uma coisa delicada, que muitas vezes a gente tem coisas, irmãos, que a gente tem que ficar conosco. Mas não era fácil, por quê? Porque a gente ia na igreja e tinha que ficar alegre. A gente tinha que ir lá louvar a Deus. Irmãos, vocês não têm noção do que é louvar a Deus com um problema tão difícil que nós passamos. Mas hoje eu estou chorando, não é de tristeza, é de alegria pelo que esse Deus fez. E Ele faz. É só a gente clamar, né? E aí ela foi para lá e teve um dia que era a época do Dia das Mães. E nós estávamos na semana combinada com a minha sogra, mas na época minha sogra era viva, né? E ela prezava muito o Dia das Mães e nós prometemos passar com ela. Eu gostava de presentear, eu estava fazendo uma capa de bujão, eu fazia crochê, faço até hoje, e eu falei: vou estar aprendendo com a minha sogra. Eu sentada no sábado, às 4 horas, terminando, fazendo um acabamento, me levar para ela, e ela empolgada, queria que nós fôssemos. Mas só que eu sabia como que eu estava. Aí veio o telefonema, o Gessé falou: mãe, a Thalita sumiu, ela não está aqui. E irmãos, foi um desespero tão grande. Mas como que essa menina sumiu, o Gessé? Eu falava nele: mãe, não sei, ora, ela sumiu, ela não está aqui, ela assim, ele sabe que ele recebia dinheiro, ela ia para ver se tentava, né? Ele sumia para gastar o dinheiro, irmãos. Ele sumia e ia para a boca de fumo. Aí eu falei: agora, Rosinha, o que nós faz? Nós vamos, não. Aí você tem condição de dirigir, nós vamos ter que ir, minha sogra, sua mãe está querendo que nós vamos. Mas foi tão difícil, mas essa noite nós paramos uma noite, de 10 em 10 minutos. Nem nós, nem o Gessé dormiu, tá? Porque eu ligava de 5 em 5 minutos para perguntar: meu filho, ela apareceu? Não, mãe, não tem notícia dela. Não sei para onde está. Ô, Gessé, assim que ela apareceu, você me avisa. E aí foi amanhecer, meu irmão, aquela tristeza, nós tínhamos que sair 3 horas. Pensa numa situação difícil que nós passamos. E nós fomos, você tem condição, orando para Deus, dar calma, dar tranquilidade para nós. E assim nós pegamos aquele carro e fomos, aquela estrada triste. Na nossa ideia parecia que ela não estava mais viva. Você sabe o que é uma filha sumida? Uma única filha, né, mulher que eu tinha. E foi criada no caminho do Senhor. E assim, a gente não sabia notícia, não sabia como que estava, né?
Aí eu lembro como hoje, assim, nós parávamos na jangada, depois da jangada, né, o nosso pneu estava com problema, o Zé passou uma borracharia até com a roupa na mão, e eu sofro muito, irmãos, porque eu lembro. Essa uma vez que nós fomos lá, eu cheguei muito abatida, porque a gente lembra de tudo, a gente revive de novo essa história, irmão. Aí veio o telefonema, irmão, meu coração parecia que ia sair pela boca, e era ela. Ela falou para mim que estava tentando tirar ele, porque assim, não tinha noção, nós não tínhamos noção do que era. Esse rapaz, ele era envolvido com droga, daquela droga pesada. E ela, assim, ela achava que ela ia conseguir, né? Mas assim, consegue, com Deus consegue. Eu começava, mas orava para Deus mudar a vida dele, porque particularmente ele era um rapaz bonito, um rapaz que era trabalhador, só era uma vítima. E ele tinha vontade, né? Muita vontade, mas assim, é muito forte. Quem mexe com que tem esse problema, né, com droga é muito forte, né? E aí ela falou: mãe, eu estou bem. Minha filha, conversei com ela, estou bem, mas assim, ela já era maior e ele estava alterado, né? Ele falava para mim, eu escutava, porque ela só falava comigo quando era no Viva Voz, eu escutava. Ele só punha no Viva Voz. E aí ele falou assim: você fica tranquila que sua filha está bem. Assim, a gente via que era aquela arrogância, mas assim, era muito triste as conversas quando ele estava assim, alterado. E eu falava assim: mas minha filha, queria tentar falar alguma coisa para ver, mas irmão, estava naquele barco e era só Deus que tinha poder para tirar, porque estava assim, tão difícil, ficando cada dia mais difícil. E eu creio que Deus cuidou da minha filha naquele dia ali, naquela noite, passou ali. Ela até hoje não me fala, não abriu comigo para falar, mas eu imagino que foi terrível. Dentro de uma boca de fumo, tentando tirar, e não consegui. E aí ele veio por conta própria, e nós também revivemos esse novo livro. Nós passamos por isso que ela passou. E a gente, assim, tinha aquela ideia de que a gente conseguiria, mas assim, depende da pessoa. Né? A pessoa que tem que querer, né? E Deus age. E aí eu fui entender que assim, a gente via que ele não fazia nenhum tipo de esforço, não sei. Mas assim, mesmo assim eu amava ele, eu gostava dele. Quando ele estava assim na minha casa, que ele estava fora da droga, eu fazia de tudo para agradar, né? E assim, aí o tempo foi passando, conseguimos chegar na minha sogra, mas só Deus sabia como que estava, porque todo mundo alegre, ali ninguém sabia de nada, era só eu e Osias, mas pelo menos a gente já tinha notícia dela. E aí passamos ali, e meu filho mais velho chegou lá, nós já saímos com nós para passear, e minha sogra ficou um pouco brava, porque ela não estava entendendo, né? Ela queria que nós ficássemos ali, nós chegamos quase na hora do almoço. E assim, irmãos, foi passando, e a coisa cada dia mais complicando. Até que um belo dia nós decidimos ir lá. Ela não tinha nada, nunca tinha nada, né? Nem telefone. Se ela quisesse falar com nós, era 2 dias, 3 dias com o telefone, já sumia, não tinha mais telefone. Ela não tinha nem roupa para vestir. E muitas vezes eu ficava pedindo para alguém, né, conhecido, parente, e aí acabava com tudo, porque ele vendia tudo. Conseguia as coisas, a gente vendia. E assim foi esses 2 anos que ele passou na nossa vida, né? E aí quando foi um dia, nós estávamos aprontando para nós ir lá no Retiro São Bento, né? Que hoje está uma maravilha lá. Nós temos que eu não vou lá, mas nós fomos no segundo, estava bem começando. E nós fomos também naquela tristeza, porque a notícia que nós tínhamos dela não era nada boa. Cada dia se complicando, e nós fomos lá. E nós só orávamos que Deus mudasse a vida dele, nós críamos nisso, né? Mas como eu falei, quando a pessoa quer. Isso é quando a pessoa quer, Deus muda. Esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, um Deus que todo pode, que está acima das nossas forças. E eu quero citar um versículo, né, que está registrado lá em Salmo 126:3, que fala: grande coisa o Senhor faz por nós. Grande coisa o Senhor fez por mim e pela minha família. Hoje eu posso dizer, né, eu sempre vou dizer esse versículo: grande coisa o Senhor faz por nós.
temos que crer, temos que buscar. Então, aí nós não podia falar muita coisa, a gente não falava quase nada, eram poucas pessoas que sabiam dessa história que nós estávamos passando. Mas assim nós fomos, porque nós tínhamos um Deus, e eu com minha esposa, nós orávamos, nós clamávamos, e nós sabíamos que Deus ia tirar. E aí surgiu essa oportunidade, a mamãe sempre convidando nós, mas a mamãe não sabia de nada quase que estava acontecendo. Ela sabia por alto, porque também não queria envolver. E daí, um belo dia nós fomos lá nesse retiro São Bento e estávamos no ônibus, eu não lembro se o móvel já tinha esse ônibus. Nós fomos no ônibus, e nós muito tristes, muito abatidos, preocupados, de vez em quando a gente dava uma risada com os irmãos. Eu lembro que tinha esses irmãos lá de Corumbá. Acho que os irmãos conhecem, não vou citar o nome dele, mas esse irmão estava passando, ele passou, né? Ele já tinha saído dessa história, ele passou e deu esse testemunho. E hoje eu falo que eu não vou parar. Eu tenho vários testemunhos, mas com muita alegria que eu estou falando, porque assim, ajuda. A história da gente ajuda outras pessoas. E esse irmão me ajudou muito, porque eu lá, com meu esposo, batida, angustiado, e eu lembro que ele deu esse testemunho falando da filha dele, que era quase igual à história da minha filha, que nós estávamos passando, irmãos. Quando eu deparei com aquele irmão falando, e ele falou uma palavra assim, que mudou a nossa vida, porque ele falou assim, irmãos, casal, se vocês estão passando por essa situação que eu passei, muda o rumo das suas orações. Né? E eu fico aqui na minha cabeça e me esperançosa, porque assim, eu queria demais, queria muito que ele ficasse na minha família, mas assim, era muito difícil, porque a gente já estava vivendo quase um ano assim, nessa situação, e ele aceitou Jesus, diz a Thalita, mas assim, era pouco tempo, e aí ele já não conseguia, e aí ele falou, muda o rumo da oração, pede para Deus de outra forma. Dependendo do que você está pedindo, às vezes não é a vontade de Deus, e aquilo eu vi. Então eu vim tão alegre, cheguei, eu falei para o meu esposo, falei assim, nós vamos mudar o rumo das nossas orações, Osias, porque eu não quero perder minha filha, né? É muito triste que nós vamos pedir para Deus, mas seja a vontade de Deus. E começamos a mudar o rumo das nossas orações, pedir para Deus, para minha filha ter força, para ter sabedoria, ela foi muito sábia. Porque se ela não fosse sábia, ela tinha perdido a sua vida. Ela não teria oportunidade. Aí nós chegamos em casa e aí resolvemos visitá-la, ela, lá em Campo Grande. E chegamos lá, no frio. O frio que a gente não conseguia nem sair de casa, que a gente não tinha esse costume de ficar debaixo da coberta. E ali nós prestando atenção, via tanta coisa. E nós, um dia de manhã cedinho, nós tínhamos certeza que ele bateu nela, grávida. Ela estava com quase 9 meses, né? Eu estava no 8º mês, e ela levou uma surra cedo. Eu só não quis sair do quarto, porque assim, é Deus que me ajudou. Mas assim, eu percebi muita coisa. Aí, irmão, você não tem noção, eu queria saber que assim, era triste demais você ver, né? A situação de uma filha nessa situação. Então, eu não desejo isso para pais, nem mãe nenhum, né? O que eu passei, o que nós passamos. E viemos triste, né? Nessa época ela morava com o Gessé, e eu sempre queria falar muita coisa também. E assim foi indo. Aí ela veio para cá, já ganhou a criança, ganhou em Nova Olinda. Nós, acredita que eu ia lá para ajudar ela, porque assim, de dieta, tinha que estar cuidando, né? E eu não admitia. Um dia eu cheguei lá, ela estava passando um pano, e ele, lá no canto dele, e acho que ela tinha levado uma surra. E era para ela trabalhar. Então era muito triste que a minha filha passou, estava passando. E daí eu queria ser para Deus. E nesse ano que eu perdi meu filho, né, eu não tinha contato com ela, porque ela veio para cá, nós mudamos para cá, inclusive por causa dela. Ele ficou 20 dias sumido, até todo mundo lá na cidade achou que ele não estava mais vivo. E aí ele ligou no meu celular, porque a Thalita não tinha celular. Minha filha não tinha celular, nunca tinha. E daí ele falou que ele estava bem, aí ele queria ir para casa, e assim, eu cheguei e falei para ela,
Aí nós começamos a viver de novo a história, triste, mas assim, nós estávamos com tudo pronto para vir embora, como nós viemos, e ela vinha também, ela vinha. Mas aí, na hora de embarcar no caminhão da mudança, ela não quis vir. Por quê? Porque ela estava sob ameaça, e nós revoltamos com ela. Ele ameaçava, ele falava que ia matar nós tudo, ele falava que ia tacar fogo na nossa casa. Então, assim, o nosso pensamento era tirar nossa filha à força dessa situação. Mas ninguém consegue. Tem que ser com a ajuda de Deus, irmãos. E nós levamos, confesso que nós íamos mandar ela para Curitiba, na casa da irmã Osias. Ela até ficou na minha sogra um tempo, mas assim, ela estava comunicando com ele. Mas eu achava que era amor, mas não era. Ela estava sendo ameaçada. Mas ela nunca falou isso para mim, mas eu descobri. Levava ela para minha mãe até ficava revoltada, porque nós pegávamos ela falando com ele, escondido. E eu briguei muito com ela, falei, mas assim, ele estava ameaçando, ele falou que ia tacar fogo na casa, inclusive nós tiramos tudo de dentro da casa, bujão, tudo. Nessa época, o meu sobrinho morava em Nova Olímpia e pedi para ele ficar de olho. Aí deixamos a chave com ele e tiramos tudo da casa. E trancamos a casa. Aí quando o meu sobrinho ligou para nós, falou, tia, eu entrei na casa, quando eu assustei, ele estava lá no quarto deitado. Até hoje nós não sabemos como que ele entrou, mas ele entrou. Ele falou, ligou comigo, que eu quase caí de medo, quase caí. Tanto medo que eu fiquei apavorado. Mas é assim, irmãos. As pessoas que mexem com esse tipo de coisa, eles dão jeito para tudo, eles sabem sobreviver. E quando nós chegamos na casa, ele estava lá, estava comendo normal, fez um fogãozinho no quintal e estava tranquilo. E ameaçando, ele estava ameaçando ela. E assim era impossível. E ele tinha força de vontade de sair. Inclusive, nós estávamos dispostos, numa época, a ajudar ele, em pagar o interno para ele, para internar. Eles chegaram a conseguir pôr ele dentro do carro, mas quando chegou na hora H, ele saiu. Falou que não ia, que a Thalita era nova e ele tinha que ficar uns 2 anos preso, só tomando remédio, porque esse negócio, irmãos, tem que tomar medicamento para desintoxicar o sangue. E ele sabia desse processo, então ele falava que a Thalita não ia esperar ele. Mas assim foi. E aí quando nós mudamos o rumo da nossa oração, que assim, eu não sabia, assim, a gente não entende muito o plano de Deus, mas foi através da morte do meu filho que a Thalita caiu em si. Eu pedi para Deus, Senhor, só o Senhor vai colocar na mente da minha filha. Quando ela veio para cá, na época que ela já estava pronta, desistiu, aí depois de uma semana ela veio. Mas ela veio combinado com ele, para ele vir também. Né? Então, assim, ele deixou ela vir. Mas, assim, nós não sabíamos, porque ela era tão assim, sábia, porque ela falava para nós, mãe, eu estou disposta, estou indo embora. Nós recebíamos, claro, nós recebíamos ela. Mas quando chegou uma semana, ele veio também. E começou a morar com nós aqui, onde nós moramos hoje. E a proposta dele era boa. Ele falou para mim que ele ia mudar, que ele ia para a igreja, que ele ia, como eu já conhecia, ele conhecia o conhecimento da igreja, de Deus, ele tinha conhecimento de Deus. Mas assim, é uma coisa estranha, que a gente não entende, porque ele não tinha força. Ele ia o tempo, passava às vezes até 6 meses, né? Se mexeu e falava assim para Deus, agora vai, Senhor. Porque na verdade, particularmente, como eu falei, ele era trabalhador. Era uma pessoa boa, que eu aprendi a gostar dele. Mas assim, aí o Gabriel, que era mais experiente, falou, mãe, aqui está fedor de droga, está fedendo. Eu falei, mas será? Eu não conhecia, não tinha noção do que era isso, nós nunca tínhamos visto. Nós não tínhamos noção de nada. E eu e meu esposo, nós tínhamos pavor dentro de casa. Pavor, sabe o que é medo? Né? Porque ele chegou de levar pessoas de lá da boca de fundo para receber lá, e tinha que dar dinheiro. A Thalita tinha que tirar. Uma certa madrugada, nós acordamos com o grito dela, porque ela não queria dar o dinheiro, ele sabia que ela estava com dinheiro, que tinha vendido uma televisão. E assim foi, né? Nós, esses 2 anos, nasceu o João, foi uma coisa tão boa, né, que aconteceu na nossa vida, que está até hoje aí. E aí a preocupação era maior. Ela, hoje faleceu, né, nessa época, e foi aquela tristeza. E quando o Gessé faleceu, eu não tinha contato com ela, porque ligava naquele número que ela sempre me dava,
Eu não sabia, mas não tinha como, ele estava descarregado, porque eu tinha vendido o celular. E aí, naquele desespero, quando eu recebi aquela notícia, não sei se a irmã lembra, a irmã Joneide, daquele culto que teve na Noci, né? Foi aquele dia que teve aquela palavra tão bonita da nora da nossa irmã. E assim, eu fui para casa triste quando eu recebi a notícia. A primeira coisa que veio na minha mente foi falar, né, para ela. E tentei ligar para ela, e nada. Eu falei, agora como tentando, e até a noite, eu naquele desespero, mas eu lembrava do número de todo mundo. Aí eu falei, meu Deus, como eu vou avisar minha filha? Né? É o irmão dela. E daí eu lembrei do irmão Demar, né? Nosso irmão querido, que me ajudou muito, o nosso irmão. E daí eu falei com ele, liguei para ele, e ele estava recém-operado, na mesma hora ele foi. E falou, pode ficar tranquilo que eu vou dar uma notícia. E chegou lá, ele deu a notícia, ela caiu em pranto de choro. E ele, desesperado, porque ele sabia que a Thalita vinha, né? E seria difícil para ele, não quis vir, não apoiou ela, não apoiou. E aí eu acho que aí caiu a ficha para ela, ela veio sozinha, de madrugada, com uma criança no braço. Chegou aqui o preto, que meu sobrinho, que morava na Olímpia, já estava aqui na minha casa, e que recebeu ela, que meu filho também, naquele desespero. E aí ela não falou nada para mim, ela só me abraçava. E a gente, naquele momento de tristeza, me passando por aqui também, foi muito triste. E daí ela falou assim, mãe, fica tranquila, nós vamos superar isso juntos. Mas assim, eu pensava comigo, meu Deus, será que ela vai querer, né? Será que ela vai me largar? Mas assim, eu não entendia nada, porque aquele momento era um momento de desespero, de pranto, de luto que nós estávamos passando, né? E eu somente pensava, será, meu Deus? Mas eu não entendia. Aí depois de uma semana ela foi embora, ficou comigo, foi embora. Quando foi, mais ou menos 2 semanas, ela veio embora. Ela teve uma oportunidade, não sei se os irmãos já tiveram acesso ao vídeo dela. Ela teve uma oportunidade, ela não teve a oportunidade. Diz que ele deu uma surra muito forte nela. Ela tinha um dinheirinho, ela pediu com a ajuda da sogra, ela chegou em casa. E eu lembro que era recente, eu sempre eu escutava a Rádio Nazareno, e eu estava para me desesperar. Quando chegava no horário, eu ia lá para casa, que ele tinha costume, e eu chorava muito. Porque depois do serviço sempre era costume dele tomar um café lá em casa. Eu chorava muito mesmo. Aí eu lembro de uma mensagem do pastor da Rádio Nazareno, falando assim, que se você estava com problema, se você tinha perdido um filho, só faltou falar o nome daquela mensagem, irmãos, e eu escutava, e lavando vazio, aí eu falei assim, Deus, eu falava, Deus, é comigo que ele está falando, eu perdi meu filho, Deus. Aí você fica tranquila, porque esse Deus, ele está vendo o que você está passando, e ele vai te dar um consolo. E eu pensei que consolo, Deus sempre tem me dado consolo, mas consolo, você vai ficar tranquila. Falava assim para mim, né? Ele falava lá na mensagem, eu tirando tudo aquilo para mim. Realmente, nós precisou, nós passar por tudo isso para minha filha cair em si. Graças a Deus que ela caiu. E nós fomos hoje ali no bosque, no aniversário do irmão Antônio, não lembro daquela festona que teve. Foi 2 dias de festa, né? E nós passamos por aquela cerimônia tão bonita, muito elogiada, sempre pensando, meu Deus, o pensamento não saía, irmãos. Você sabe o que é a gente passar 2 anos e ter que aguentar nos momentos de alegria e também no momento de tristeza, não foi fácil. Só com a ajuda de Deus. E eu passando, eu lembro, eu já estava tarde, fui lá ajudar as irmãs a cortar, o frango, todo dia, naquela alegria, mas quando eu levava um choque. Porque era muito doloroso, né? A gente teve uma filha e não sabia o que poderia acontecer. A gente passava tanta coisa para a cabeça da gente. E aí eu lembro que a amiga estava lá em casa, eu lembro que eu falei assim, nós temos que ir embora, porque já está tarde, a casa é perigoso para chegar. E o meu irmão, que me fala, ele estava lá, né? Ele ficou lá.
E ela estava sendo, ela saiu, aí ele falou, ela pegou e ligou, falou com ela que ela estava vindo embora, que ela não sabia onde ela ia chegar, ela estava sem celular, mas ela estava me esperando lá na rodoviária. E nós chegamos lá, já ia ser 3 horas da manhã, cansada, mas quando o meu irmão escreveu no papel, porque o meu irmão não sabia falar, né? E quando chegou no portão, ele estava muito angustiado, porque ele sabia ler, meu irmão sabe ler, o Marcos. Aí ele me mostrou, na mesma hora, nós, eu com meu esposo, só trocando de roupa, tomando um banho e fomos para aquela rodoviária, ali na Várzea Grande. E chegamos lá, e naquela angústia, ficamos lá, e nada de notícia, não sabia, só meu coração transbordava da alegria, mas assim, a gente não confiava muito, porque muitas vezes ela fez isso e voltava. Mas aí ela achou força, ela veio para passar um período, mas graças a Deus. E daí eu achava que tinha acabado, ela chegou, ainda já era quase 5 horas, nada não aparecer, não tinha como ligar, ela emprestou um telefone, que o tinha atrasado, emprestou o telefone de alguém lá e ligou. Ela falou, mãe, sou eu, estou aqui, estamos chegando, a senhora está aí. Eu falei, tá, somente isso. Ela não falava nada, irmãos. Minha filha foi muito sábia, mas não é por ela, é porque Deus estava me ouvindo minhas orações. Eu falo para todos os pais, todas as mães que estão passando por essa situação, ora, não comendo nada, às vezes não é a ocasião de convite, mas fala com Deus. Às vezes assim, Deus é o nosso amigo, Ele é o nosso refúgio, a própria Bíblia fala, Ele é o nosso socorro, e eu segurei muito no nome de Deus. Então, por isso, minha filha teve sabedoria. Ela sabia lidar com ele, sabe? Ela não batia de frente, ela sabe, ela falava pouco. E eu, nos momentos que ele não gostava de mim, por quê? Porque eu falava, e eu não enfrentava ele. E ele, muitas vezes, irmãos, assim, a gente percebia que ele tinha uma raiva, assim. Mas, às vezes, não era ele, né? Porque era o efeito, né, do negócio que ele fumava, né? Então, era isso. Mas eu entendi, eu gostei muito dele, gostava dele. Eu senti muito, muito mesmo. E, assim, mas nesse momento a gente quer, sabe o quê? A vida da filha da gente. A gente quer, assim, a gente pensa. E já não era mais ela sozinha, uma criança. E ela chegou, não falou nada, não falava nada para nós, não falou nada. Eu soube que ela levou essa surra porque ela foi num acampamento e a minha nora, outra minha nora estava, né, a mulher do Gabriel, e ela escutou, ela dando testemunho para o pastor, ela escutou, e ela falou para mim que aconteceu, que ela falou uma história lá que foi muito pesada, muito triste que ela passou. Assim, eu soube, até hoje não perguntei para ela, mas ela me apoia muito para eu dar esse testemunho. Eu estou dando esse testemunho aqui, ela me apoiou muito, me apoia. E eu coloquei na minha cabeça que eu não vou parar, sempre eu vou falar. Da grandeza que Deus faz, né? Eu creio que todos os irmãos aqui têm uma história para contar, né? A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós temos uma história. Né? Essa é a minha história. E daí, para concluir, irmãos, eu gostaria de terminar falando assim que a Thalita veio e ela passou esse período, não foi fácil. Aí que foi ameaça, né? Ele ligava, ele ameaçava, ele desejava que ela, porque ela começou, ela fez a habilitação dela, ela passou na primeira, ela pegou o serviço, ela foi fazendo um curso e ela estava ansiosa para mudar de vida mesmo, a gente foi percebendo, mas não foi fácil. Ele acompanhava ela até assim, monitorava ela, os amigos no Face, ela já não queria nem mais estar falando nada. Ela solicitava, mas isso nós não sabíamos. Aí, de vez em quando, a gente lá no quarto, ela enfrentava ele, a coisa que ela não fazia. Ela foi criando força, né? Mas tudo era por Deus. Nós apoiamos ela muito, muito mesmo, porque ela tinha um filho. Aprendi a amar o João, né? Hoje, muito, muito mesmo, acho que mais do que neto. Eu costumo falar que neto é melhor do que filho. E eu acho que eu amei ele como neto e como filho também, porque nós adotamos ele. E assim, eu preocupava muito com essa criança,
o exemplo, né? E assim eu pedi para Deus, Deus me atendeu e ela começou. Aí ele só falava, quando ela estava tão angustiada, ela falou, mãe, ele vem e vai matar de nós tudo. Ele vem. E ele foi falando isso mais ou menos um mês, falando isso para ela. E aí eu peguei e falei, meu Deus. E nessa época, irmãos, o irmão conhece a minha história, eu estava sem andar. Eu quebrei meu tornozelo e fiz uma cirurgia. Eu passei 2 anos na cadeira de roda e eu não tinha nem como correr. Essa era a história, né? Essa era a realidade. E eu falando, eu comecei a clamar entre eu e Deus. E sempre falava com meu esposo, eu falava assim, Deus, se ele vir, Senhor, que eu, quando ele chegar e no portão, o Senhor derruba ele, Pai. Faça com ele como o Senhor fez com Saulo, né, naquela época. O Senhor tem poder para isso. Eu clamava. E até meu esposo tinha medo de sair de casa. Assim, ele falava, será que eu vou, será que eu não vou? O Elton, né, quando morava lá em casa. E daí, quando foi um dia, nós lá, estava eu só e a Thalita, eu sentada, sempre ficava sentada. Né? Quando eu comecei a andar na minha casa, frente da minha casa era estranho para mim, porque eu passei 2 anos, né, sem andar. E era tudo estranho, era por embaixo da minha esposa, até banho eu me dava, eu não conseguia. E eu estava doida, e de repente ela passou correndo, eu falei, o que foi? Ela falou, mãe, você antes ficaria por uma moto, mãe. Ele está vindo para matar nós. Ele vai matar nós todos. E aí foi o desespero, a minha nora falou, é só ver agora o que nós faz. E agora não vamos correr? Eu falei, não vamos correr. Esse Deus que nós servimos, ele vai fazer um milagre. E a Thalita correu para fechar o portão. E falou, mãe, ele está vindo um coach, vai matar nós todos aqui. Aí ele falou, não vai. E a minha hora querendo me recolher para dentro, falei, não, fica aqui. E comecei a clamar, Deus, coloca seus anjos dentro do portão, coloca seus anjos diante deste mundo, Senhor, porque só o Senhor tem poder para isso. Faça, Senhor, com ele, conforme eu te pedi. Não deixa, Deus, ele fazer nada contra nós. E foi muito forte, irmãos, de repente, quando a Thalita voltou, esses cachorros começaram a latir. Mas era inexplicável, tanto que aqueles cachorros latiam ali no mundo do portão. E corria para baixo, e esses cachorros latiam. De repente ele ligou para a Thalita e falou assim, Thalita, eu peço perdão para você, eu estou aqui caído, aqui na esquina, tá? Eu estou caído, eu caí. Eu estou muito desesperada, eu não vou fazer nada contra vocês. E começou a falar um monte de coisa para ela, pedindo perdão, que ele ia embora, que nunca mais ele ia ameaçar nós, que nunca mais ele ia fazer nada contra nós. Aí, irmãos, eu só ouvi a Deus, porque esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso, irmãos. Para a honra e glória do Senhor, ele nos ajudou. É muito difícil, né? Às vezes, quando a gente não vive uma história, não vive uma situação dessa, é muito difícil a gente acreditar contando assim. Mas está minha mãe, está a Thalita de prova que aconteceu. Eu creio que foi Deus que colocou os anjos dele ali para nos guardar. E nunca mais Deus me ameaçou. Ele foi, trabalhou lá em Santa Catarina, passou um momento difícil que nós sabíamos dele. Aí quando foi bem na época, aconteceu muitas coisas com ele, né? Ele mandou um texto para mim pedindo perdão de tudo que ele fez por nós. Ele pediu perdão muito para a Thalita. Ele falou que nunca mais ele ia, que ainda com pessoas boas que passou na vida dele. Ele falou que era ele que não conseguia. Aí, pouco tempo, quando foi o segundo turno da presidência, nós tivemos essa notícia triste, que Deus recolheu ele, né? Por a escolha dele. E assim. E a morte dele, passada uma semana, o pai dele chegou lá em casa e falou, ficou né, com ele falou assim, dona Marisela, eu não sei o que aconteceu, se Deus quer assinar, é um Deus poderoso, porque todas as pessoas que passou, toda mulher que passou com ele, hoje morreu ou está drogada, eu não entendo por quê que sua filha está viva e não envolveu com droga. Mas ele não entendia, porque ele não tem Deus, ele não
sabe a extensão de Deus na nossa vida hoje, mas eu entendia. E eu agradeço a Deus todos os momentos da minha vida. Hoje eu posso dizer que eu tenho jeito. Minha filha está bem, está servindo a Deus, está exercendo o dom que Deus deu para ela, que na época eu entendia. Quando eu pedi para Deus uma filha, Deus deu ela com dom. Os irmãos conhecem muito bem. Hoje ela está na igreja presbiteriana do esposo dela. O esposo dela, no dia da posse de presbítero dele, eu fui, eu tenho as fotos para comprovar, irmãos. Eu chorei tanto de alegria quando eu vi aqueles irmãos, em posição de mão dele, ele, todo engalatado como nada além de Deus, a gente está bonito diante de Deus para servir, um rapaz dedicado, acolheu o João, ensina as coisas, de Deus para João, ele tem leitura, ele preocupa muito, ajuda, ele cuida das crianças, hoje ela tem mais um filho. Mas assim, foi tudo Deus. E hoje eu quero dizer para todos os jovens deste mundo, pensa bem, Eu vou citar uma frase do pastor Carlos Duarte, não sei se todo mundo conhece. Seja feliz primeiro para poder casar. Seja feliz primeiro para poder escolher. Coloca nas mãos de Deus, uma pessoa maravilhosa, para ficar do seu lado. Mas seja feliz primeiro, Pensa primeiro nos seus pais, que sofrem muito, porque eu com meu esposo sofremos. Quando a gente vê um filho que a gente gerou, 9 meses na minha barriga, na barriga da mãe, é muito doloroso, E é uma coisa que quando envolve, é somente Deus para tirar. Somente Deus. Eu tive essa experiência, passei por ela, hoje eu louvo a esse Deus maravilhoso que nunca na minha vida, nesse momento difícil, me desamparou. Então é isso. Eu agradeço por todos que me ouviram, que tiraram nesse tempo para me ouvir. Agradeço muito. Mas, jovens, pensa muito bem, analisa, seja inteligente, porque este mundo não tem nada de bom para oferecer. Você não pode ter a mesma sorte que minha filha teve. Uma que ela nasceu no lar cristão, tem os pais que oraram por ela, mas muitas vezes, se não fosse esse Deus, minha filha hoje não estava aqui conosco. E eu gosto muito da alegria, por Deus ter feito isso na nossa vida. Obrigada. Amém. Você que ouviu esse testemunho da nossa irmã Maricial, compartilhe isso com mãe de família que ama seus filhos, porque essa irmã passou quando seu filho foi morto de uma maneira brutal por um animal, sem nenhum respeito pela vida dos outros, simplesmente assassinou o filho dela. E por tudo que ela passou, com a Thalita, todo esse sofrimento, muita pouca gente ficou sabendo, mas Deus honrou. E isso é maravilhoso. Mariselma, que Deus possa continuar te abençoando e ser uma bênção da mão do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus Pai, obrigado, Senhor, pela vida da Mariselma. Obrigado por tudo que ela passou, mas acima de tudo, pelo que o Senhor fez, como o Senhor libertou, como o Senhor transformou. E hoje ela proclama o seu nome aqui, dando esse testemunho. E a sua filha e o seu nome ungindo, ele proclama o Evangelho na igreja presbiteriana. Que o teu nome, Senhor, seja honrado e seja glorificado sempre, porque o Senhor verdadeiramente é bom e sabe e como deve fazer as coisas. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.